Graça e paz, queridos, boa noite. É uma alegria poder, juntamente com os irmãos, estar compartilhando da preciosa palavra do Senhor. Nesse momento onde nós continuaremos a falar sobre aquilo que Deus deseja que nós ouçamos, aquilo que Deus deseja falar ao seu coração, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar as nossas famílias. E que a palavra do Senhor, que nunca volta vazia, ela possa falar aquilo que você precisa nesse momento. Nós estaremos falando sobre oração. O tema da mensagem é como devo orar. E eu gostaria de convidar os amados para que nós possamos estar lendo juntos. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias, lá no texto de 1 Tessalonicenses 5,17, e também estaremos lendo o texto em Tiago, no capítulo 5, versículo do 13, 15 e 16. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Tiago 5, 13 e 16, leamos todos juntos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos todos ler mais uma vez a parte B do versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando esse texto nos diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, nós podemos crer que, uma vez que eu ou que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependendo de todo o seu pecado, confessando os seus pecados diante do Senhor Jesus, Ele que morreu na cruz para nos salvar, Ele nos perdoa e através do seu sangue remidor, Ele purifica todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos justifica, Ele nos torna justo. E diante disso, nós nos tornamos uma nova criatura, agora vivendo uma vida de retidão e de justiça diante do Senhor. Então, diante disso, nós podemos crer e confiar que nós somos justos. E uma vez que nós somos justos, justificados por Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nossa oração é uma oração que tem poder. Nossa oração é uma oração que pode muito em seus efeitos, porque a palavra de Deus, que não mente, ela nos diz que o justo, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração é uma das principais armas de todo aquele que crê, de todo aquele que ama ao Senhor, porque a oração ela é um instrumento importante que cria uma intimidade nossa para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor, para com o nosso Pai. A oração ela faz com que nós venhamos a ter uma comunhão maior com Deus. E a oração, além dela ser uma arma, além dela ser um instrumento que nos une mais a Deus, que nos torna mais íntimos do Senhor, ela também acaba sendo um remédio para a nossa alma, porque por meio da oração nós podemos nos derramar diante do Senhor, colocando as nossas queixas, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos anseios e também os nossos agradecimentos. Diante do Senhor nós podemos nos derramar com as nossas preocupações,
nós podemos reconhecer o que Ele fez na nossa vida, o que Ele faz na nossa vida. Através da oração, nós podemos nos aproximar do Senhor e sentir a gloriosa e a maravilhosa presença de Deus nas nossas vidas, no nosso ser. Há pouco tempo eu vi a doutora Rosane Alves dando uma entrevista, e foi um vídeo que foi divulgado inclusive no Zap, que se encontra no YouTube, quando ela fala sobre a importância da oração. E ela fala que se nós soubéssemos a importância da oração e como a oração é benéfica para nossas vidas, nós ali, estaríamos fazendo o que o próprio texto de 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz, orando sem cessar, orando em todo o tempo. A doutora Rosane, ela vai falar que quando nós oramos ao Senhor, nós nos despimos diante de Deus, nós nos sentimos como pertencendo a alguém soberano, a alguém que cuida, alguém que protege, alguém que zela por nossas vidas, E essa sensação de pertencermos a Deus, ela aumenta a nossa autoestima, ela nos faz nos sentirmos bem e consequentemente, isso aumenta também a nossa imunidade. Olha a importância da oração, olha como a oração ela é poderosa, ela é benéfica para as nossas vidas, e isso é interessante. E aí, quando eu vi a doutora Rosane falando, meu pensamento foi logo lá em Ana, quando a Bíblia relata a história de Ana. Lá em 1 Samuel, quando ela vai ao templo e ali ela se derrama diante do Senhor, chorando, expondo ali toda a sua tristeza, toda a sua angústia, porque Ana era uma mulher que não podia ter filho, era estéril, e naquele tempo nós sabemos que mulher que era estéril era uma mulher que era considerada amaldiçoada, porque a sociedade, principalmente a sociedade masculina, exigia da mulher que ela fosse frutífera, que ela fosse uma mulher que gerasse filhos, e quando se entrava para o casamento já se entrava esperando que a mulher tivesse filhos, porque era uma bênção ter muitos filhos naquela época. E embora Ana fosse estéril e ainda assim amada muito pelo seu esposo Eucana, Ana, contudo, ela se sentia desprezada, ela se sentia triste, e constantemente ela era perseguida por Penina, a segunda esposa do seu marido, e isso a angustiava muito, causava-lhe muita tristeza. E diz que quando ela vai ao templo, ela ali começa a orar, ela começa a se derramar diante do Senhor, ela chora. E ela chora de uma tal maneira que quando o profeta Eli entra no templo e a vê chorando, ele pensa que ela está embriagada. Ele logo chama a atenção de Ana, que essa por sua vez diz que estava orando, porque ela ali estava se derramando diante do Senhor. Ela ali estava colocando todas as suas queixas, toda a sua angústia diante do Senhor. Ela estava literalmente lavando a alma. Ela estava indo naquele que era o único que podia entender a sua angústia, era o único que podia reverter a sua situação, e nós precisamos entender isso, crer nisso e seguirmos isso, que diante de certas situações o único que pode resolver e reverter a situação nas nossas vidas é Deus, e Ele é o único que é por todos e acima de tudo, porque Ele é soberano. E aí nós aprendemos que nós precisamos nos derramar diante do Senhor, porque isso é benéfico para a nossa vida, é benéfico para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso ser, isso faz bem. E uma vez que nós cremos que a palavra do Senhor, que a oração, conforme a palavra do Senhor nos diz,
ela pode muito em seus efeitos, nós então devemos, queridos, ter a alegria de colocar diante do Senhor e buscar o Senhor através da oração constantemente, sem cessar, colocando diante dele os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, a nossa esperança, colocando diante dele os nossos desejos, crendo que Deus pode muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós pedimos. E a palavra do Senhor, ele já vai nos dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, que nós possamos usar essa arma poderosa nas nossas vidas, que possamos usar essa arma poderosa constantemente, em todo o tempo, crendo que como nós somos justos, nós temos uma arma poderosa e eficaz nas nossas mãos, e que como isso faz bem para nós, como isso faz bem para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa família e para o nosso lar. Nós já sabemos que a oração ela é eficaz, ela é poderosa, a oração de um justo. Mas aí fica a pergunta: como devo eu orar? E aí eu gosto muito do hino do Quarteto Giliardi. Nós já até tivemos e ouvimos há pouco tempo no zap da igreja, onde eles cantam: oração é falar com Deus, oração feita por um justo tem seu poder também. Vamos ouvir esse hino? Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória.
oração é a chave da vitória. Vitória. Amém, queridos. Oração é falar, é conversar com Deus. Oração toca os céus. A oração feita por um justo tem seu valor também, pois a oração, ela é a chave da vitória. Que você possa guardar isso no seu coração e que você possa meditar nisso constantemente, crendo no que está sendo falado, no que está sendo cantado. Que a oração, ela é a chave da vitória e como ela é importante para as nossas vidas. Mas nós vamos continuar com o nosso tema da mensagem, que é: como devo eu orar? Milhares de pessoas, centenas de pessoas no mundo todo, por certo, já fizeram essa pergunta: como devo eu orar? Eu já fiz essa pergunta e talvez você em determinado momento já tenha feito essa pergunta. Parece uma coisa simples. Nós que somos cristãos e que muitas das vezes já estamos na igreja há muitos anos, fica uma coisa esquisita falar, né? Inadmissível dizer como devo eu orar. Afinal de contas, eu já sei orar, eu já estou acostumada a orar. Mas quando as coisas não saem conforme nós esperamos, quando as coisas estão à nossa volta desmoronando, quando pessoas são recém-convertidas, por vezes elas fazem essa pergunta: como devo eu orar? Talvez não nessas palavras necessariamente, mas elas fazem a pergunta quando elas oram e a resposta não vem para elas, elas acham que a resposta não está vindo, ou para que quando elas oram por um milagre e esse milagre não acontece, ou quando elas oram para que algo mude na vida delas, no meio da família delas, e isso não acontece. E aí a pessoa começa a se perguntar a si própria se talvez ela está orando da forma como deveria orar, o que está acontecendo, que a oração dela não está surtindo efeito. E aí vem a pergunta: como devo então eu orar? E um dos próprios discípulos de Jesus já estava com ele há algum tempo, andava com Jesus diariamente, Jesus ali ensinando, ele via os milagres de Jesus, via tudo que Jesus estava fazendo, e ainda assim ele questionou Jesus: mas Senhor, como nós deveríamos orar? Está lá em Lucas, capítulo 11, eu estarei lendo com os irmãos, que fala o seguinte: e aconteceu logo no primeiro versículo do capítulo 11 de Lucas: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Também João ensinou aos seus discípulos. Foi uma pergunta do próprio discípulo, de um dos discípulos de Jesus. Quem de vocês nunca ouviu falar que a oração é falar com Deus? Nós acabamos de ouvir dentro do louvor que a oração é a chave da vitória, que a oração ela move o coração de Deus, que a oração feita pelo justo, né, ela tem um valor, está na Bíblia, está na própria palavra de Jesus, mas ainda assim permanecem algumas interrogações, como desse próprio discípulo de Jesus: como devo, Senhor, orar? Como devemos orar? Qual a oração que realmente move o coração de Deus? Qual é a oração que surte efeito? Qual é a oração que realmente tem valor? Nós acabamos de falar que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Mas como devo eu orar? Qual é a fórmula? Será que tem fórmula? Né? E aí Jesus, lá em Mateus 6, do 9 ao 13, ele vai falar então para os seus discípulos como eles deveriam orar, dando assim um modelo de oração, que é o modelo da oração do Pai Nosso. Não para que os discípulos eles copiassem ou falassem ou recitassem letra por letra, frase por frase, mas Jesus ali estava falando, ensinando a eles
para que eles não fizessem uma oração de forma hipócrita, como os fariseus, como os doutores da lei faziam, para serem vistos, porque os versículos anteriores de Mateus, ele vai falar sobre isso, mas que eles fizessem uma oração com sinceridade, reconhecendo quem era Deus e se achegando ao trono de Deus com o coração realmente contrito. E assim é o exemplo que nós devemos seguir. A oração do Pai Nosso, ela deve ser o nosso modelo. E mais para frente, porque infelizmente nós estamos terminando assim esse vídeo, nós estaremos falando sobre a oração do Pai Nosso, parte por parte, para que nós possamos entender realmente como nós devemos orar e que modelo maravilhoso que Jesus nos deixou. Mas gostaria de fazer um apelo para os irmãos, fazer, digamos que um desafio para todos, para que após esse vídeo nós fizéssemos uma enquete. A enquete será o seguinte, onde cada irmão ele estará assim colocando e dizendo como deve ser a oração. Exemplo, a oração deve ser se chegando diante de Deus com o coração contrito, se chegando diante de Deus com fé, se chegando diante de Deus com sinceridade, com simplicidade, e assim vai. Então que os irmãos possam, após esse vídeo, estar colocando assim o seu parecer, daquilo que os irmãos sentem no seu coração, daquilo que os irmãos entendem, o que deve ser a oração e como nós devemos fazer a oração. E na próxima quarta-feira nós estaremos assim terminando com a segunda parte deste vídeo, terminando assim essa mensagem, terminando esse estudo. Desejo para todos uma boa noite, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que você possa ter entendido pelo menos um pouco daquilo que Deus deseja falar, quis falar com você nessa noite. Amém?